Abre comigo, por favor. Livro do Tobias, capítulo 12, versículo 15. Sexto livro antes dos Salmos. Livro do Tobias, capítulo 12, versículo 15. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Apenas para registrar que uma pessoa sem Bíblia, uma pessoa sem roupa, vergonha é a mesma coisa. Tobias capítulo 12, versículo 15, acharam? Eu não vou esperar. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão a serviço de Deus e que tem acesso junto ao Senhor da glória. Os 2 homens se assustaram e temerosos caíram com o rosto por terra, mas Rafael lhes disse: não tenham medo, paz, bendizei sempre a Deus. A minha presença entre vós não foi devida a mim, mas à vontade de Deus. Bendizei-o sempre e cantai-lhe hinos. Embora me visseis comer, eu não comia. Era por aparência. Assim, pois, bendizei o Senhor na terra, dai-lhe graças a Deus. Agora eu subo para aquele que me enviou. Quanto a vós, escrevei tudo isso que vos aconteceu. E o anjo desapareceu. Quando se puseram de pé, não o viram mais. Então bendisseram e cantaram a Deus, dando-lhe graças por todas as maravilhas que fez, porque lhe havia aparecido um anjo de Deus. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, quem não tem Bíblia não imagina o que você vai beijar. E vamos aplaudir a palavra do Senhor. Depois que Israel ultrapassou o Mar Vermelho, Israel viveu constantemente em guerra. Ao todo, eu contabilizei na Bíblia 47 guerras distintas. Algumas dessas guerras eram políticas. É por causa disso que nasceu o período dos juízes e o período dos reis. Algumas dessas guerras eram territoriais. O povo de Israel lutou contra o exército da Babilônia, contra o exército dos assírios, contra os heteus, os jabuseus, os amorreus, os filisteus. Outras dessas guerras eram guerras espirituais. Os adoradores de Baal, de Dagon, de Marduk, de Astarote. Nessas 47 batalhas, Israel sofreu tremendamente. E alguma dessas batalhas, eles tiveram que fugir e procurar uma terra para viver por um tempo exilado, para tentar reconstruir a sua história. Nós estamos aqui mais ou menos 200 a 300 anos antes de Jesus Cristo. Quem está vivo ainda, diga aleluia. Aleluia. Agora, o reino do norte, que é o reino da Síria, é atacado pelo exército dos assírios, que é o exército mais poderoso do Antigo Testamento. Abaixo dele, o exército da Babilônia de Nabucodonosor. Por causa disso, algumas pessoas saíram fugidos do reino do norte, que era a região da Samaria, e foram se refugiar na região de Nínive. Os judeus estão ali, sofrendo, sem terra, fugitivos, vivendo mais uma dessas guerras complexas. Nesse momento, Israel vai passar nas terras de exílio por um outro problema. Após a guerra, acontece um fenômeno onde não chove. E se não chove, como não tem a tecnologia de hoje, afeta diretamente o agronegócio. E já com escassez de chuva, a Bíblia diz que aparece uma espécie de gafanhoto naquela região de Nínive, onde os judeus estão tentando, exilados, fugitivos da guerra, reconstruir a sua vida. O que acontece é que essa espécie de praga de gafanhoto começa a comer os grãos que estão nos celeiros. E eles começam a infectar os grãos. Aquilo que eles não comem, eles deixam o veneno, porque é uma praga, nos grãos. Então começam as pessoas a ficarem doentes e a se contaminar. Nesse momento acontece uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise em todos os sentidos. Eu quero que você entenda que o momento era muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Imagina que nós temos aí um processo de guerra entre Rússia e Ucrânia,
Imagina que nós temos um processo de pós-pandemia e ainda não saímos dela completamente. O agronegócio aqui está sofrendo um problema. Escassez de chuva, uma praga comendo os grãos, as pessoas estão morrendo, alguns estão contaminadas. A gasolina chegou a R$8, o gás está lá em cima, o preço do leite parece casa própria. As pessoas estão vivendo uma situação aqui caótica. Esse povo já está fugitivo, já está longe de casa, já está tentando reconstruir, e nesse momento a natureza reservou para eles um momento muito difícil de passar. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Nesse momento aparece a família número 1. Diga comigo o nome do pai: Tobit. O nome da mãe: Ana. E o nome do filho: Tobias. A Bíblia diz que essa família é extremamente temente a Deus. Frequentava a paróquia do Padre Mário Sartori. Fazia a quaresma de São Miguel. Fazia a novena. Tinham comunhão diária. Vivia um momento de graça muito grande, mesmo passando por um processo de guerra, por um processo de praga, por um processo econômico, mas era uma família santa. Só que os problemas que estavam acontecendo chegaram dentro dessa família. Nesse momento, no meio desse caos, o homem da casa, que é o Tobit, ficou cego. E numa crise financeira, ele não sabe o que fazer para pagar as suas contas. Aqui, se a gente chegar no anjo Rafael, a gente já aprende uma coisa. As coisas que o ser humano precisa passar, não escolhe a casa de quem reza e quem não reza. Esse povo é o povo de Deus. Deus amava esse povo. Esse povo era temente a Deus. Essa família é santa. Mas ela está passando por todos os problemas que quem reza e quem não reza precisam passar. Bate no seu peito e diz: os problemas não separam a casa de quem reza e quem não reza. Quem reza e quem não reza passarão as mesmas coisas. Com uma condição: quem reza sofre com dignidade. E se for da vontade de Deus, recebe livramento. E sai lá fora muito melhor do que começou. Pode aplaudir se você entende isso. Pode aplaudir. É isso. É isso. Eu também passei pela pandemia, minha irmã também morreu de Covid, nós também tivemos problema financeiro, nós também pegamos empréstimo bancário, nós também tivemos crise. Tudo aquilo que quem reza e quem não reza passou, a família temente a Deus passou igual. A diferença é que quem reza tem sentido, então sofre com dignidade, e caso seja da vontade de Deus, porque ele não tem obrigação de fazê-lo, pode receber alguns livramentos do trajeto. Essa família que é temente a Deus está passando por tudo, e mais um pouco. A cegueira do homem da casa e uma dívida. Fala isso para quem está do seu lado: cegueira dos olhos e problema financeiro. Eu fico imaginando que Tobit foi orar: Senhor, 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 eu não posso te ver, eu estou cego, nós tememos a Ti, nós caminhamos na Sua presença, ô Espírito Santo, e agora, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Enquanto o homem da casa vai orar, o Espírito Santo inspira a mente dele, e ele lembra que ele tem um amigo que deve ele um dinheiro há 20 anos atrás, a 800 quilômetros dali. Então ele chama o seu filho Tobias e fala: meu filho, como é que você vai fazer? Eu não sei, mas eu tenho um amigo que há 20 anos me deve um dinheiro. Então eu quero que você arrume um guia, porque você não vai saber ir sozinho. Nós não temos Waze nem GPS. Então você, por favor, procure um guia e vai procurar esse meu amigo. E queira Deus que ele esteja morando no mesmo lugar, e queira Deus que ele tenha dinheiro. E você vai contar a nossa situação e vai dizer que a gente precisa que ele pague esse dinheiro do passado, sem juros. Nós precisamos do dinheiro. Então Tobias sai da presença do pai, entendendo o contexto, e começa a procurar pela cidade de Nínive um guia. E de repente aparece um rapaz chamado Azarias. Decora comigo o nome do rapaz? Azarias fala: conheço tudo.
já andei para aquelas bandas, inclusive se bobear eu até conheço quem está devendo o seu pai, é eu que vou guiar você. Todo mundo acha que é Azarias, mas na verdade é o arcanjo Rafael disfarçado. Fala para quem está do seu lado, tem anjo disfarçado aqui nessa noite. Azarias pergunta para Tobias, qual que é o nome do rapaz que deve seu pai? O nome dele é Gabael. Qual é o nome do moço da dívida? Aproveita e vai decorando a Bíblia comigo, já que você não trouxe ela. Então começa uma trajetória de 800 quilômetros. Tobias deixa o pai cego, endividado, no meio do caos, num pós-pandemia, num pós-guerra, numa situação complexa, e ele vai guiado por Azarias, que na verdade é Rafael, 800 quilômetros atrás de Gabael, procurando o dinheiro de 20 anos emprestado. A Bíblia diz que no meio do caminho eles sentem vontade de tomar um banho, lógico. E aí então eles vão tomar banho num rio chamado Rio Tigres. Qual que é o nome do rio, eu falei? E aí então no meio do banho um peixe morde Tobias. Que peixe vagabundo é esse, gente? Já tinha piranha naquela época. A Bíblia diz que enquanto Tobias é mordido, Azarias falou, não, fica triste não. Nós vamos assar esse peixe, nós vamos comer ele. Mas guarda as vísceras porque a gente vai precisar delas. E ele coloca na sua capanga, diga comigo, o fígado do peixe, o coração do peixe e o fel do peixe. Sem pormenores, continuam caminhando. Não me pergunte onde é que eles dormiram, porque se a Bíblia falasse, eu diria para você. E não me pergunta também quanto tempo demoraram para chegar no destino, porque se a Bíblia falasse, eu também diria para você. Diga aleluia. Mas a Bíblia diz que cansado, Azarias, estratégico, diz, eu conheço uma casa que pode receber a gente para a gente dormir melhor, porque a gente já está cansado, já são muitos dias. E aí então chega na família número 2. Nome do pai, diga comigo, Raguel. Nome da mãe, diga comigo, Edna. E nome da filha, diga comigo, Sara. Fala para quem está do seu lado, uma família também do Alto Piquiri. A Bíblia diz que Azarias, que na verdade é Rafael, chega com Tobias naquela casa. Quando eles batem na porta, o velho Raguel cai de joelho dizendo, aleluia, Deus ouviu a minha oração. Tobias falou, oração de quê? A gente só quer uma comida e um banho. Quando eles entram para dentro, eles descobrem que aquela moça chamada Sara já havia se casado 7 vezes. E na lua de mel, quando eles iam consumar o casamento, os maridos morriam durante a noite. Aparece na Bíblia, pela primeira e única vez, um demônio que é destruidor de famílias e de casamentos. Diga comigo o nome do demônio, Asmodeu. Fala para quem está do seu lado, Asmodeu. Por favor, não coloque nome no seu filho, porque é nome de demônio. Asmodeu. Asmodeu era destruidor de famílias. Havia uma maldição naquela moça. E quando eles perguntam para Raguel, o pai da moça, por que Deus ouviu a oração? Ele diz, nós estamos jejuando e orando com o padre Mário Sartório no YouTube, pedindo a Deus que mande um varão, um homem eleito, escolhido, santo, para quebrar a maldição da nossa filha. Tobias falou, eu só queria comer e tomar um banho, acabei de arrumar uma mulher para casar. Mas a Bíblia diz que ele topa fazer a quebra da maldição daquela moça. Casaram-se naquele dia, entraram para dentro do quarto, a moça feliz da vida dizendo, por onde começamos? Ele falou, começamos por lugar nenhum. Nós ficaremos 3 dias sem beijar, sem se tocar, trancado no quarto, jejuando e orando. E o Senhor falará conosco. Nossa, eu vou aplaudir. Lindo isso, lindo, lindo. Uau, uau. Diga para quem está do seu lado, o Senhor falará conosco. A Bíblia diz que então Azarias orienta para que Tobias pegue 2 das vísceras, o fígado e o coração, e coloque fogo. A Bíblia diz que enquanto a fumaça sobe,
e os dois na lua de mel, sem se tocar por 3 dias orando, está acontecendo ali uma libertação naquela casa. Após o 3º dia consumar o casamento, está todo mundo do lado de fora esperando. Será que é o 8º falecido? Será que é o 8º falecido? Eles abrem a porta. A maldição havia sido quebrado naquela casa. Pode aplaudir, que lindo, que lindo. Só que agora Tobias não é mais um menino que foi procurar o dinheiro do pai. Agora ele é um homem casado. Então ele pega Sara, pega o Azarias, que na verdade é Rafael, continua a viagem. Inexplicavelmente, o amigo do pai mora no mesmo lugar 20 anos depois e tinha o dinheiro guardado. Então eles pegam o dinheiro e fazem o trajeto de volta. Quando eles chegam em casa, pai, está aqui sua nora. Não, mas você foi buscar um dinheiro, já chegou casado, falou assim, bobear, já tem filho aí vindo. E aí Azarias pede para que pegue a última víscera da capanga, que é o fel, e passe nos olhos de Tobite. A Bíblia diz que Tobite começou a enxergar imediatamente. Começou uma festança, porque agora ele enxerga, agora o dinheiro chegou, nós vamos reconstruir, meu filho casou, e de repente no meio da festa esqueceram do guia. E a gente chega no final do texto com Tobite dizendo, meu filho, chama o guia e pague ele por tudo que ele fez por nós. E Tobias pergunta, pai, qual que é o valor digno? E ele diz, digno que a gente dê a ele metade do dinheiro que você foi buscar. Porque além dele achar o dinheiro conosco, ele também curou os meus olhos. E aí eles chamam Azarias para uma reunião e diz, nós vamos te dar metade do dinheiro. E ele falou, quem disse que eu quero dinheiro? Parecia que eu comia, mas era de mentira. Eu nunca dormi, eu nunca tomei banho. Na verdade eu sou Rafael. Olha que lindo. Eu vou ler, já que você não trouxe Bíblia. Eu sou Rafael. Eu tenho acesso ao Senhor da glória. Diga aleluia. Aleluia. Os 2 homens, que na verdade é Tobite e Tobias, ficaram assustados e caíram com o rosto por terra. E Rafael disse, não precisa ter medo, fiquem em paz. E começa a louvar a Deus. Minha presença no meio de vocês não é porque eu quis, mas foi vontade de Deus que eu estivesse aqui. Então começa a glorificar o nome dele, porque embora vocês me viam comer, eu não comi, era por aparência, eu enganei vocês, e louvem ao Senhor agora, porque eu vou subir para o lugar de onde eu vim. E o anjo desapareceu, e quando colocaram-se de pé, não o viram mais. Então, na região de Alto Piquiri, naquele pedaço do Paraná, em todos os distritos, nas fazendas e nos lugares, começaram a glorificar a Deus que mandou o seu anjo para caminhar no meio de nós. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Acabei de resumir para você 14 capítulos e 297 versículos da aparição de Rafael, que socorre 2 famílias e faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós vamos começar agora, dentro disso, entender quais são as funções do anjo Rafael na nossa vida. Vamos perceber que são 5, mas ele é mais conhecido pela 5ª. Mas são 5. Fala para quem está do seu lado, é 5. Você que está em casa, fala também, são 5. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo. São 5, são 5. Primeira função do arcanjo Rafael na sua vida: libertação financeira. Repete comigo. Fala para quem está de um lado e do outro, libertação financeira. Como é que Rafael leva Tobias num Gabael há 20 anos depois, morando no mesmo lugar, com dinheiro guardado, em tempos de guerra, para pagar o pai?
Gente, isso é uma obra divina. Portanto, Rafael é responsável. Processo na justiça, processo judicial, inventário, aprovação de documentos no banco, aprovação de contrato, casa própria, inventário, aposentadoria, tirar a carteira de motorista. Rafael é o anjo responsável pela libertação dos projetos financeiros. Claro, São José é o pai da divina providência. A igreja presta a ele um culto de protodulia. Ele é o tesoureiro celestial. Mas o anjo Rafael é responsável por trabalhar nas nossas finanças, para encontrar Gabael aonde ele está, para receber um dinheiro que você não esperava, para cair na sua conta um dinheiro que você não contava com ele. Ele é libertador da sua vida financeira. Obrigado, irmão, você entendeu? Pergunta para quem está do seu lado, você entendeu ou morreu? Então, antes de ir no banco, você vai falar com quem? Antes de procurar um advogado, você vai falar com quem? Pronto, você entendeu. E quem que mandou você ir na agiota trocar cheque? Quem mandou você pegar dinheiro a juro? Responde para mim. Responde para mim. Então você está procurando uma casa para alugar? Você está pensando num comércio? Você plantou um milho e agora está pensando em plantar no outro lugar? Vai perguntar a Rafael se é para fazer isso. Que história é essa de entrar numa sociedade sem saber o que Deus quer? Ah, Moisés, mas é uma prima minha, tá? É uma prima sua, mas é uma sociedade. O que tem de gente levando cano de primo, de cunhado, de tio, de irmão mais velho? Então você precisa saber, é da vontade de Deus que eu compre esse trator? É da vontade de Deus que eu compre esse terreno? É da vontade de Deus que eu faça? Sim, então pergunte Rafael. Fala, Rafael, fala com Deus. Já que ele diz aqui, ó, não, eu não vim aqui por minha conta, eu vim aqui porque Deus mandou eu estar. Então fala com ele. Ele diz que ele é um dos 7 que tem acesso direto à glória do Senhor. Então, já que você tem acesso direto, eu quero ser seu íntimo. Você que cuida das minhas finanças, o meu dinheiro é seu, as minhas contas também, os meus bens também, o meu carro, a minha moto, o meu cavalo, o meu gado é teu, tudo é teu. Então, por favor, pergunte para Deus se é da vontade dele que isso aconteça. Você vai prometer para mim que a partir de hoje você não toma nenhuma decisão jurídica, financeira, você não assina nada, não resolve nada sem pedir auxílio de São Rafael. Bate no seu peito e fala, eu prometo, Moisés, eu prometo, eu prometo. Vai repetir ou não vai? Eu garanto para você que você não vai mais fazer cagada. Porque depois não adianta pedir oração nem para mim, nem para o padre. Moisés, eu queria que você orasse por mim. Comprei um caminhão, coloquei um sobrinho meu para trabalhar, porque ele estava precisando. Bem feito. Quando a gente faz as coisas sem perguntar a Deus, a gente toma na cara. Porque às vezes o seu sobrinho não precisava que você comprasse um caminhão para botar ele para trabalhar. Precisava que você colocasse ele no eixo. Então a gente fica jogando dinheiro fora, fica um tempão pagando por um preço de escolha errada. Então você precisa orar e pedir São Rafael, aonde que eu coloco os meus filhos na faculdade? Qual que é o futuro que tem para ele? Não, mas dinheiro para nós não é problema. Manda para Maringá, manda para Londrina, manda para Umuarama. Aí tá lá, fumando maconha, fumando narguilha sexta-feira, cabeça meia rapada, meia rosa, meia azul, matando aula, abortista. E você aqui, ó, mandando dinheiro para lá, mandando dinheiro para lá. Então a gente precisa hoje chegar num processo de discernimento espiritual. A glória é de Deus, a honra é de Deus, a majestade é de Deus. É Ele que manda na sua casa. Para você obter sucesso nas suas escolhas, você não pode fazer nada sem rezar. Fala para quem está do seu lado, pergunta para o Rafael.
O rapaz lá pode falar com a moça do lado? Só para eu saber se você está vivo. Está entendendo? Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo ou você não está entendendo? Fala com ele para mim, acorde ele aí. Ele, cabeça branca ali, ó. Está entendendo? Bate no seu peito e fala: tudo que eu fizer sem errar vai dar B.O. Você sabe o que é B.O., né? E quem é que é o protetor das nossas finanças, dos nossos contratos? Eu fiquei 2 anos e meio rezando para mudar de casa. 2 anos e meio. E toda casa que aparecia, Deus falava: não, 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 não. O dia que falou: é essa. Tem 3 meses que a gente mudou. A casa, não. Mas a gente está na casa que Deus escolheu. O padre demorou 2 meses para ir lá abençoar a casa. Mas o que muda não é a bênção do padre, é ter escolhido a casa debaixo da bênção. Mas aí você tira a loja de um lugar e leva para outro. Aí começa problema. Ai, Moisés, é combate. É claro, aí colocou a loja no lugar errado, não perguntou a Deus. Não é combate não, você chamou o demônio para morar na sua vida. Vai ser isso mesmo. Toda vez que você fizer as coisas da sua cabeça para onde o seu nariz embica, as más escolhas vão gerar consequências graves. E depois não dê uma de vítima, não. Não dê, ai, Moisés, é uma luta, né? As pessoas têm inveja de mim. Não, não tem ninguém com inveja de você. Você fez escolhas erradas e escolhas erradas trazem consequências. Então, as suas verdades. Fala para quem está do seu lado: não faça nada sem rezar. E quem Deus está nos dando nessa noite dos arcanjos como a pessoa apta a nos ajudar em todos os nossos empreendimentos? Pode aplaudir São Rafael. Estou falando alguma besteira, padre? Estou na sua casa, posso continuar? Segunda função de São Rafael, diga comigo: protetor dos viajantes e dos peregrinos. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Protetor dos viajantes e peregrinos. Aparentemente isso não é novidade para você, porque na quaresma de São Miguel, quando nós invocamos a ladainha dos santos anjos, aparece lá: São Rafael, protetor dos viajantes e dos peregrinos. Eu vou ter que ir ali em Alto Piquiri para poder pagar uma conta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Entrou no carro: São Rafael, toma conta dessa estrada. Coloca as suas hierarquias daqui até lá. Esconde o meu carro na ida e na volta, para que eu fique invisível diante dos ataques infernais. Satanás não pode me ver debaixo das suas asas. Não saia no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta sem rezar. Moisés, você é exagerado não. Outro dia o rapaz lá da paróquia foi andar de bicicleta, o caminhão matou ele com bicicleta e tudo. Até para você andar de bike você tem que rezar, senão você ainda cai, ainda bate a cabeça, morre ainda. Então Rafael foi quem guiou Tobias 800 quilômetros para ir, 800 para voltar, é 1.600 para quem fugiu da aula de matemática. 1.600 quilômetros, abrigando ele no lugar certo, protegendo ele no rio, pegando as vísceras do peixe, acampando nos lugares certos, arrumando a casa para eles dormir, que é a casa da família número 2. Então, todo o processo protetivo da peregrinação, da viagem, foi cuidado por São Rafael. Moisés, meu sonho é ir na Terra Santa. Então entrega para São Rafael, ele é o cara das peregrinações. Eu quero conhecer a Aparecida do Norte na Canção Nova. Pede São Rafael ajuda. É o cara das viagens, é o cara que guia, que faz você não se perder, achar no lugar certo. Eu lembro um dia que eu fui pregar numa cidade a 150 quilômetros, e aí na ida o pneu furou. Não dava tempo de eu trocar, colar. Então eu coloquei o step, peguei o furado, coloquei dentro do carro, e eu falei: São Rafael, ajuda eu aí. Aí fui lá e preguei. Na volta o step furou também. Mas quando furou, eu já joguei o carro. Borracharia 24 horas.
Eu mesmo aplaudo. Aonde que o pneu furou? Em frente à borracharia, 24 horas. Chupa, bebê, essa manga. Já aconteceu de você estar no lugar e você se perder e de repente chegar onde você não queria chegar? Aí você fala, nossa, era para ir para lá, acabou que me perdendo e deu certo. Rafael. Com Rafael você não precisa nem de GPS. É tiro certeiro. Então é o cara das viagens, das peregrinações, que te protege na estrada, que te protege das pessoas invejosas, que te protege das pessoas que ultrapassam o limite de velocidade, que está fora do lugar. Sim, é ele. Fala para quem está do seu lado, garra em São Rafael. Terceira função de São Rafael. Diga comigo, libertação de casamentos. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Libertação de casamentos. A Bíblia diz que existia aqui um demônio chamado Asmodeu, que ferrou com 7 casamentos da moça, da Sara. Para quem você vai consagrar seu casamento? São Rafael. Quem você vai pedir para ir visitar agora? Aquele miserável do marido que foi embora de casa. Se nem precisa matar a amante, é só trazer o marido para fora, para dentro de casa. Sei lá. Então para que você vai para as redes sociais fazer desabafo? Para que você vai conversar com quem não pode te ajudar? Que necessidade é essa de ter um problema dentro de casa e correr e ligar para a mãe? Ou pegar a mochilinha e correr para a casa de mamãe? Que história é essa de pegar as roupas e botar no carro e dizer, eu vou embora, vou dormir na praça? Tem que conversar com quem pode te ajudar, tem que conversar com a pessoa certa. A libertação aqui desse casamento é fantástica. E aqui nasce um jejum muito famoso, que é o jejum de Sara e Tobias, que foi divulgado em 1900 e bolinha, e eu fiz isso pelo Padre Jonas da Canção Nova. Ele fez uma pregação chamada Puros como Sara e Tobias. E ele ensinou a gente a fazer isso na lua de mel. E eu fiz há 19 anos atrás. O que é o jejum de Sara e Tobias? Você casou num sábado à noite, você vai para a lua de mel. Sábado para domingo, 1 dia. Domingo para segunda, 2 dias. Segunda para terça, 3 dias. Você só vai namorar na terça-feira à noite. 3 dias já casado, na lua de mel, sem encostar um no outro. Nesses 3 dias nós confessamos. Nesses 3 dias nós rezamos o rosário. Nesses 3 dias nós tivemos comunhão diária. Nesses 3 dias nós lemos a Bíblia, nós recordamos a nossa história, nós lemos as nossas cartinhas de amor. Nesses 3 dias a gente se curtiu na presença de Deus, fazendo o famoso jejum de Sara e Tobias. Qual que é a primeira finalidade do jejum de Sara e Tobias? Quebrar a maldição de casamento na família. Então eu descobri no meu processo de conversão que nenhum casamento da minha família vingou. Eu sou caçula, eu não tinha referência de família. Então quando nós fizemos o jejum de Sara e Tobias, era para quebrar a maldição de separação, maldição de divórcio, maldição de adultério. Então a primeira finalidade desse jejum é destruir os asmodeus, as maldições dos 7 maridos dos seus antepassados. A segunda finalidade é a consagração da castidade. Eu tive a graça de casar virgem, mas às vezes a pessoa teve um período negro no sentido de que, eu envolvi com homem casado, eu fui da balada, eu fiz bagunça na minha vida, graças a Deus que hoje eu estou na igreja, já me confessei. Mas você tem um passado sexual, afetivo, genital, confuso, isso pode gerar problemas no futuro do seu casamento. Então o jejum de Sara e Tobias liberta você também. É como se fosse um processo de reparação daquele passado de pecado na sexualidade, na afetividade, para zerar para uma nova etapa. É uma castidade espiritual. E a terceira função é a consagração do sistema reprodutor dos dois.
consagrando os filhos, o útero, o ventre, as trompas, os ovários, consagrando o sistema reprodutor masculino, pedindo a Deus filhos santos, filhos eleitos. Tanto é que lá em casa veio gêmeos, veio 2 de uma vez. Por que eu estou contando isso aí? Para você que não casou ainda. E para você que está conosco. Se você é solteiro, se está namorando, se está noivo, se está com um casamento marcado, uma bela proposta de libertação de casamentos. Fala para quem está do seu lado: jejum de Sara e Tobias. Graças a Deus, Moisés, eu já sou até vó, então não pode ensinar para os netos isso aqui não? Será que não pode ser um pouquinho inteligente? E dizer assim, ó, vai lá no YouTube do Padre Mário, escuta o rapaz gordo de Minas Gerais, que ele é muito estranho, mas ele é bom. Escuta ele ensinando para ver. Agora, se você falar com o seu namorado, com a sua namorada para fazer isso, e ele diz que não quer, que ele não topa, já é um mau sinal de que você está assinando atestado de suicídio. Isso é tão lindo, padre, que imagina que a minha esposa engravidou de gêmeos. Aí você não pode namorar mais quando você quer. Se você não consagra, você faz o quê? Você trai a mulher? Ah, olha que lindo. Para que serve o jejum? Para santificar você. Eu queria falar algumas coisas, mas tem criança, fica chato. Um dia eu venho aqui pregar para casais, aí eu falo tudo que eu quiser falar para mim. Fala para quem está do seu lado, mas você entendeu, não entendeu? Sim. Terceira função de Rafael, fala para quem está do seu lado: libertação de casamentos. É da sua época também esse discurso do jejum de Sara e Tobias, não é? Nós estamos velho pra caramba. Quarta função de São Rafael, diga comigo: auxiliador das famílias. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, de cima, embaixo, um lado do outro: auxiliador das famílias. De que família? Família número 1, Tobite, Ana e Tobias. Família número 2, Raguel, Edna e Sara. E ainda gerou uma terceira família, que é Sara e Tobias. 3 famílias beneficiadas por um anjo. O anjo que escutou a oração do pai, do Raguel. Ai, foi ouvida a minha oração. Foi o anjo que levou a resposta da filha dele. Levou um genro lá. Imagina o coração dessa mãe vendo a filha, 7 luas de mel fracassada. A filha é viúva 7 vezes, na era até virgem. Uau! Aí o anjo auxilia a família 01, família 02, a mãe, o pai, e constrói uma nova. Então você pode consagrar a sua casa, você pode consagrar as paredes da sua casa, você pode consagrar os cômodos da sua casa, São Rafael. Você pode consagrar suas necessidades, suas dispensas. Você pode passear com São Rafael pela sua casa e dizer: tu és o auxílio das nossas orações. São anjos que escutam as lágrimas, os gemidos, os clamores, o desespero da madrugada, das mães com noite mal dormida, com o filho que não chegou, com o que mora fora, com o que não tem juízo. É Rafael. Rafael, auxiliador das famílias, que escuta a oração de um pai angustiado, de uma mãe impotente, de uma filha fracassada, de um outro que é cego. Que bacana, que bacana. E a gente vai ver depois que acontece aqui a morte de Tobite, já idoso também. O legado que Tobias gera. Ele tem 4 filhos depois com Sara. E ele começa a administrar a vida do pai, o que o pai deixou. Gente, nós estamos falando aqui de um anjo que auxilia nas gerações, na descendência. Que trabalha na quebra da árvore genealógica para gerar filhos santos. Uma história nova que escuta a oração do grito e do clamor de uma família, de 2, de 3, de 4. Fala para quem está do seu lado: você não está sozinho não, você não está sozinho não. Metade nem fala, eu estou falando tudo sozinho. Está de ir embora.
Quinta função de São Rafael, e é essa que todo mundo acha que é só. Diga comigo, cura física. Porque na verdade Rafael é Yahvé Rafá, ou medicina de Deus, cura de Deus, ou Deus cura. Só que tudo isso que eu falei é cura. E todo mundo imagina só a cura da cegueira de Tobit. Não, é cura física, é cura emocional, é cura espiritual, é cura afetiva, é cura familiar. Pode aplaudir. É cura, 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 é cura. Mas nessa quinta coisa, ele é o homem da cura física também. O que é cura física, Moisés? Eu não estou cego. Você não vai fazer uma cirurgia? Você não tem um exame para fazer? Você não tem histórico de câncer na sua família? Olha Rafael trabalhando aí, no medo que você tem desse caroço ser um tumor. Rafael, pede para ele. Hoje eu tenho um exame, hoje eu tenho uma cirurgia, hoje eu tenho um procedimento, hoje eu tenho uma avaliação médica da cura física. E nós estamos numa geração de gente muito fraca, me perdoa. Outro dia eu fui pregar no lugar, a mulher falou assim: eu não sei se eu vou vir mais tarde não, porque minha cabeça está doendo muito. Eu falei, a minha também está. É só tomar um remédio e vida que segue. Mas nós estamos numa geração de gente fraca. A pessoa tem que fazer um exame, mês que vem ela já começa a entrar em depressão, porque ela vai fazer o exame que pode ser que dê. Ela já assume um atestado de derrota. Para ela o exame já deu positivo, mas ela nem fez o exame ainda. Então começa a colocar a sua ansiedade a São Rafael. Ô São Rafael, me acalma, me ajuda a dormir. A minha cabeça está acelerada com o exame que eu tenho que fazer, com a cirurgia que eu tenho que fazer. Eu vou ter que ir lá em São Paulo, mas eu tenho medo de andar de avião. Então vai colocando para São Rafael, me protege na viagem, tira a minha ansiedade, me ajuda a acalmar. Eu preciso, é uma decisão séria que eu preciso tomar. E São Rafael vai fazendo esse trabalho, cura de ansiedade, cura de depressão, cura de pânico, doença degenerativa, doenças que vieram na hereditariedade da sua família. Vai consagrando a ele. Agora, uma coisa muito bacana aqui, quando eu vejo a cura dos olhos do pai, eu imagino que o Senhor também precisa nos libertar das cegueiras espirituais, para a gente começar a enxergar aquilo que a gente não está vendo. Fala para quem está do seu lado, talvez você é cego espiritualmente. Eu não sou cego espiritualmente não, Deus me livre, então deixa eu ver se não é. Uma avó chega para mim com um menino de 7 anos, ô Moisés, ora nesse meu neto, ele não obedece ninguém, ele xinga palavrão, a senhora está cega, ele não precisa de oração, ele precisa de disciplina, cadê a mãe dele? Ah não, a mãe dele, mas o problema dele é a mãe dele, a senhora que é vó não vai resolver o problema. Porque vó não é mãe, com 7 anos, não é oração de cura e libertação, ele precisa de disciplina. Ah, é, né? Essa avó está cega. Aí você tem um filho que fica só no quarto, mexendo no celular, tem senha no celular, ele come a hora que quer, ele não senta na mesa, ele come com fone no ouvido, jogando videogame, com televisão ligada ao mesmo tempo. O que está acontecendo com os pais desse menino? Estão cegos. Estão cegos. Daqui a pouco você fala, ai Moisés, meu filho de 15 anos está fumando maconha. Ai Moisés, o que você acha? Eu acho que já tem uns 3, 4 anos, que antes dele fumar maconha, ele já estava dando indícios que ia dar problema. Ele já come a hora que quer, ele não obedece, não ajuda nada, não faz nada. Até a toalha que ele toma banho, é a senhora mãe dele que estende. Se você não for lá e tirar a meia cueca dele, ele fica usando uma semana a mesma cueca. A senhora está cega. Ah, é, né? Então não é cura e libertação? Você não tem um telefone de um padre exorcista? Eu falei, não é demônio não, é mãe. Está faltando mãe. Fala para quem está do seu lado agora, você entende o que a gente cega. Você quer ver mais gente cega? Ai Moisés, coloca nas suas orações, eu estou numa crise no meu casamento. Casamento não entrou em crise aqui.
2 anos antes, já não dá mais beijinho, já não dá mais selinho, não chama de meu amor, não tem um café na cama, não dá um buquê de flor, já não andam de mão dada, o filho está dormindo na cama do casal. Daqui 2 anos, quando você fala, e agora? Eu falei, e agora? E agora que tem 2 anos que você está cego, já estava na cara que esse casamento ia acabar 2 anos antes. Será que você não viu? Será que falou, gente, vamos conversar, vamos procurar o padre, vamos fazer um encontro de casais, nós temos que beijar de novo, nós temos que sair, depois que o filho nasceu, agora o filho virou Deus dentro de casa, a gente não tem tempo para nós, está tudo errado, vamos separar esse menino do quarto, porque tudo agora é o menino, esse casamento vai acabar. A pessoa fica cego, quando ela pede ajuda, o casamento já acabou. Fala para quem está do seu lado, pede ajuda para Rafael, e o ceguinho? Meu tempo está acabando. Vocês são muito falsos. Pergunta para quem está do seu lado, ô ceguinho, você entendeu ou não? Diga comigo, libertação financeira, protetor das viagens e peregrinações, libertação dos casamentos, auxílio das famílias, cura das enfermidades. Rafael é tão esquecido, mas tão esquecido que dia 29 nós vamos celebrar os 3 arcanjos, mas Rafael e Gabriel ficam caminhando na sombra de Miguel. 2 coisas importantes nos 8 minutos que eu tenho para acabar. Primeira coisa, ao olhar uma família santa passando por tudo isso, a gente entende que se você for fiel aos seus preceitos, à sua fé, à sua religião, às suas convicções, nos momentos difíceis Deus vai mandar os anjos para nos socorrer. Metade falou amém, o resto deve ser de outra religião. Eu vou repetir de novo, eu vou repetir. Se você for fiel aos mandamentos, aos preceitos, à sua fé, às suas convicções, se você se manter íntegro no meio de tudo isso que você estiver passando, e você não abandonar a lei de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, nos momentos que você achar que não dá mais, Deus vai mandar anjos do céu para te socorrer. Ele vai mandar para te socorrer. Para te socorrer. Sim. Sabe aquele momento que alguém entra com o carro na sua frente e você... Meu Deus do céu. Ai, que sorte. Sorte não, filho. O anjo segurou com a mão o carro. O problema nosso é que assim, quando a gente dá certo, você fala, uau, ainda bem que eu sou fera no volante. E quando dá errado, fala, meu Deus, onde tu estás? Ele falou, não, filho, na cagada foi você. Quando deu certo foi eu. Eu estou dizendo que já tem anjo há muito tempo agindo na sua vida e você não se toca. Naquele dia que você foi fazer uma prova lá no colégio, você fala, é COD, ou COD, ou COD, COD, meu Deus do céu. Gente, o tempo acabou, é D. Falou, uau, era D mesmo, é anjo dizendo, é D. Então tem anjo agindo na sua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas você precisa permanecer uma família íntegra, fiel a Deus. Não abandone os seus valores, não abandone os seus princípios, não se venda por nada. Fique aonde Deus quer que você esteja. E quando você achar que não sabe mais o que fazer, que parece que vai enlouquecer, você não sabe, mas tem Rafael, tem Miguel, tem Gabriel, tem principados, tem potestades, tem querubins, tem serafins, tem anjos da guarda, tem um mundaréu de anjo trabalhando para te socorrer. Te socorrer. Mas você precisa saber que anjo só trabalha naquele que busca caminhar na fidelidade. Por quê? Porque anjo não tem poder de agir no seu livre-arbítrio. Nem Deus age no livre-arbítrio. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei e farei nele, eu e o Pai, a nossa morada. Se eu sou Deus, eu penso diferente. Eu falo, cala a boca, eu sou Deus e pronto, acabou. E dane-se você.
Mas Deus não, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que um dia para Ele são como 1000 anos, 1000 anos como um só. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a vontade dEle, nem uma folha seca. Uau! A Bíblia diz que os olhos não viram, ouviram, não viram. A mente humana é capaz de imaginar aquilo que Deus está preparando para que... Mas Ele não interfere no seu livre-arbítrio. Então, anjos que fazem parte da onisciência de Deus, é uma palavra chamada eol, é a visão beatífica, eles podem agir a partir de uma decisão de você ser fiel. Então, se você permanece na fidelidade, diga aleluia, aleluia. Tem anjo trabalhando nas tuas causas. Mas se fizer a escolha errada, o anjo fica... Aí tem demônios trabalhando nas suas causas. Então é muito importante no final da nossa pregação fazer escolhas corretas. Não entre na vida de ninguém sem rezar primeiro. Não faça nada. Nada. Porque depois que der problema não adianta pedir oração não. Tinha que ter feito isso antes de casar. Então primeiro descubra. É isso que você quer? É nesse lugar que eu quero trabalhar? É com essa pessoa que eu quero namorar? É nessa cidade que eu vou morar? É a vontade de Deus? Qual é o projeto de Deus? Se dentro do seu livre-arbítrio você faz escolhas acertadas, querido, não tem como dar errado. Fala para quem está do seu lado, a anjaiada inteira trabalhando nas suas causas. Aleluia. Aleluia. Segunda e última coisa que eu quero de você, que aumente nessa noite a sua devoção a São Rafael. Moisés, existe uma oração própria de São Rafael? Não, não existe. Do anjo da guarda existe, de São Rafael não existe. São Miguel também existe. Mas de São Gabriel e São Rafael não tem uma oração oficial da igreja? Não tem. Mas você pode ter liberdade de conversar com ele como um amigão. Assim como ele ficou 1.600 quilômetros batendo papo com Isaías, com Tobias, transfigurado em Azarias, mas era Rafael, bateram um papo. Depois que ele falou, eu fingi que comia, não comia. Eu falei, eu nem prestei atenção. Inclusive eu achei que naquela hora da comida você pegou o bife maior, você nem comeu. Podia ter deixado maior para mim então. Bate-papo, gente. O mundo espiritual, bate-papo. É assim. Simples. Não dificulta. O evangelho é simples, igreja é simples, tudo é simples. É fácil. Acabei de rasgar minha Bíblia. É fácil. É muito fácil. Conversa com Deus. Quando o Pai do Filho e do Espírito Santo também, Jesus, manda Rafael para me ajudar, eu estou perdido. Nossa, que dia cansativo. Eu consegui rezar nem uma Ave Maria, estou chateado pra caramba. E minha cabeça está acelerada. Rafael, me ajuda. Candaria Rafael. Quando você vê, o dia já amanheceu e vida que segue. Você toca a sua vida. Desburocratiza. Faz ser fácil. Mete um pendrive de louvor lá no seu carro e vai louvando a Deus e vai falando com Deus e vai cozinhando, levando o menino na escola. Desburocratiza, troca a fralda de bebê e Rafael ajudando você e vocês batendo papo e tal. Daqui a pouco o menino está dormindo e você desburocratiza. Tenha paixão por ele. Aprenda nessa noite santa a ser amigo íntimo de São Rafael. Vamos lá para terminar? Diga comigo, libertação financeira, proteção nas viagens e peregrinações, libertação dos casamentos, auxiliador das famílias e cura das enfermidades.